uma publicação da Panini que muita gente talvez não saiba qual que é o objetivo dela, ou que acha que é um caça-níquel, né? Não se sabe nunca, às vezes é para apresentar um personagem, e daí tu fica sempre em dúvida, será que realmente é algo interessante de se pegar? Tô falando de Marvelverse. Eu peguei aqui essa edição da Wanda e do Visão, porque são dois personagens que eu adoro. Já peguei uma edição anteriormente dessa coleção aqui, peguei por pura vermice, e aqui não vou dizer que não é também. Mas vamos ver o que tem nessa edição, o que tem nessa coleção Marvelverse que faz ela tão diferente assim, e ver se realmente vale a pena pegar isso. Mas antes de entrarmos nos pormenores desse quadrinho, eu tenho que te pedir que se inscreva no gibizinho, deixa seu like e volte sempre aqui no canal. Obrigado pela sua presença, para você que está aqui constantemente, e hoje vamos ver um quadrinho que é diferente. Não sei se tem muita gente avaliando isso aqui, se tem gente falando isso aqui, eu nunca tinha falado, por causa que eu sempre achei que era uma coisa meio pega ratão mesmo, assim, um quadrinho que é pra bobo, talvez. Ou pra você que nunca conheceu esse personagem, quer conhecer. Marvelverse sempre trouxe alguns quadrinhos de personagens que estão em voga, geralmente por estarem sendo adaptados para filmes, séries, enfim, para audiovisual em si. Daí assim, eu não peguei todas, porque não são todos os personagens que me atraem. Hoje em dia eu pego só o personagem que eu realmente gosto muito, e é o caso de Wanda, né, da Feiticeira Escarlate, e do Visão. Esse encadernado aqui engloba as edições Avengers Origins Vision, de 2011, Giant Size Avengers, de 74, e Marvel Team Up 129 e 130. Essas edições aqui, elas têm como ponto-chave ali, como personagens principais, a Wanda e o Visão. Eu diria até que muito mais o Visão do que a Wanda, porque a Feiticeira Escarlate tem outras histórias bem mais emblemáticas para a trajetória dela do que essas que estão aqui. Esse Avengers Origins Vision é uma origem do Visão. Então toda a origem de personagem eu acho que é interessante para você que quer conhecê-lo. Essa história aqui é escrita por Kyle Higgins e Alex Siegel e com arte de Stephanie Berger. A arte é bem interessante, é um quadrinho assim mais pintado, assim, uma pintura mais aquarelada quase, e mostra a origem do Visão, mostrando como que o Ultron criou ele, como que ele confrontou os Vingadores nessa sua primeira aparição e como ele decidiu então atuar ao lado dos Vingadores. Muito boa essa história, uma reformulação, né, uma revisita à origem do Visão, que surgiu lá anteriormente, né, escrito pelo Roy Thomas e tudo mais. Aí você já deve conhecer, que ocorreu lá no início da trajetória dos Vingadores, né? Pra mim ainda é o início dos Vingadores, né? E tanto que o Visão é um dos personagens que mais tempo passa aí nas linhas dos Vingadores. E é muito boa essa história aqui, bem escrita, assim, não é fenomenal, né? Mas é uma boa revisita, com uma arte bem legal, que resume bem aquilo que o Visão tem ali, né? Qual que é a missão dele, que ele não tem isso muito claro, qual que é o objetivo dele aí, por que ele foi criado pelo Ultron. Uma origem que sempre é bem-vinda, sempre vale a pena a gente ver. E acho que aqui é o primeiro problema, porque a gente tem a origem do Visão e não tem da Feiticeira Escarlate. Teria que ter dos dois. Não sei se tem uma origem atualizada da Wanda, né? Mas seria bom que pegassem ao menos uma versão mais antiga ali, uma primeira aparição dela, algo do gênero, pra a gente saber como é que ela começou. Porém não temos isso. A gente pula direto pro casamento da Wanda com o Visão. E aqui nos créditos a gente já tem o primeiro erro dessa edição, porque ele fala que Giant Size Avengers 4 foi publicado originalmente em novembro de 2011, ou seja, né, ele pegou os créditos de cima e copiou de baixo. Então, caso você não saiba, o casamento do Visão com a Wanda foi em 74, tá? Isso aqui foi escrito pelo Steven Goldhart, com arte do Don Heck, e é o fim da saga da Madonna Celestial, ou seja, a Mantis também tem um papel bem importante nessa história. Mas vamos se apegar ao casamento da Wanda, né, porque é o principal aí, né, aquilo que interessa para nós, pensando nesse encadernado que seria voltado para Wanda e para o Visão. Eu diria que é um pouquinho difícil se você não conhece a história que estava acontecendo anteriormente, porque isso aqui é meio que um capítulo final, então vai ter um monte de citação de coisa que aconteceu anteriormente que vai te dar um nó na cabeça. É o Steven Goldhart, eu já falei aqui anteriormente sobre ele, então tem vários vídeos aqui no canal falando sobre o quanto que esse autor ele é muito bom
e muito maluco ao mesmo tempo. Então esse casamento também é um ponto bem marcante da Wanda com o Visão, mas não é tão fácil entender essa história, principalmente se você não entende, se você não conhece o contexto da onde que aconteceu isso aqui. Mas é fato, é um ponto crucial na vida dos dois personagens. Depois nós vamos para o Marvel Team Up 129 e 130, que novamente estão creditadas erradas. Olha só que bacana. Aqui está dizendo que é publicado originalmente em 72. Meus ovos, foi publicado originalmente em 1983. Então essas duas histórias aqui é o Marvel Team Up. Para quem não conhece, é o Homem-Aranha convidando outros personagens da Marvel para fazerem uma missãozinha aí de final de semana. O título era escrito pelo J.M. DeMatteis e os artistas então mudava, né? Não é o mesmo artista aqui para todos eles, né? Mas tem o Sal Buscema aqui, que é um autor que a gente reconhece de longe. A história aqui vai mostrar o Visão sendo chamado, é uma loucura, né? É engraçado, né? Essas histórias aqui, tem muita história bem maluca aí de outras épocas. Numa época em que se havia muita ligação entre as histórias, em que os editores diziam assim, né, pode fazer ligação aí, lembra uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás ou há 2 anos atrás, uma história meio obscura aí, pode ficar à vontade para revisitar. Então o J.M. DeMatteis pegou lá um plot que aconteceu no Capitão América, que tinha lá o tal do Pensador Louco, que ele criou uns robôs ali com a mentalidade de grandes mentes da humanidade, tipo Shakespeare, Mark Twain é o principal aqui, e outros tantos ali, né, acho que até o Sócrates está por aqui, né, não um jogador de futebol, mas seria interessante se fosse. Daí esses robôs aí, eles chamam o Visão não entende direito, ele chega lá, daí tem lá um bando de robô parecendo gente famosa, e os robôs dizem pra ele assim, olha, nós fomos criados pelo Pensador Louco, ele foi embora e a gente tá aqui com livre-arbítrio, o que que a gente faz? Então o Visão tenta meio que ajudar eles nisso. Em paralelo a isso, tem um jornalista lá do Clarim Diário que chega nessa cidadezinha do interior junto com o Peter Parker, né, o fotógrafo do jornal, para eles investigarem então uma série de assassinatos que estavam acontecendo nessa cidade. Um cara havia sido preso, mas ele não tinha falado nada, e isso tinha deixado o pessoal meio né, confuso com a situação. Afinal, ele foi encontrado com a faca, com sangue ali de uma vítima, porém, não se sabia certo aí o que levou ele a fazer aquilo, enfim, ele estava lá preso. Porém, do nada, esse cara se levanta, quebra a cadeia lá e foge. E daí os caras ficam preocupados, né? Como assim? Quem que era esse cara? Por que ele tinha esses poderes, etc. Só que daí quando que foram olhar a foto do cara, era simplesmente o Dostoiévski, esse robô aí. O pessoal vai atrás dele, os policiais fazem um cerco aí, né? Pra pegar o tal do cara, do assassino e tudo mais. Dá um rolo gigantesco, o Homem-Aranha chega lá, né? Nessa casa, porque o Dostoiévski ele foge lá pra casa onde é que estão os outros robôs. E daí lá dá um tendel, tem um robô gigante que tá lá junto com eles também. Eles confrontam a polícia. Um dos policiais daí vai dizer que ele que matou as pessoas porque ele não acredita mais na humanidade. Enfim, que dá todo um rolo lá e no fim das contas o Visão e o Aranha se ajudam aí e conseguem acalmar os ânimos da galera. Porém, na sequência, na outra história, nós temos a Wanda sendo confrontada pelo Necrodamus, um mago maluco aí, que precisa de um corpo para viver, para existir, porque ele tá no campo das ideias, vamos dizer assim. Então, esse cara, ele quer o corpo do Visão, mas ele vai lá, ele pega a Wanda, dá um parte quieto nela e procura o Visão. Diz pro Visão, olha, tu me cede teu corpo para eu existir, senão eu vou matar a Wanda. Então o Visão aceita isso, então a Wanda e o Homem-Aranha dão um jeito de lutar contra esse Visão aí, dominado pelo poder do Necrodamus, para depois voltar o Visão para aquele corpo, né? Na verdade o Visão ele continua existindo ali dentro do corpo, era para ele ter sido apagado, mas daí não foi, e depois de levar umas porradas, então o Necrodamus decide sair do corpo e daí não consegue arranjar um outro aí para ele. Também tem algumas ligações com histórias ali da época, né? Então vai ter algumas explicações para entender qual que é o contexto disso aí, né? Não é tão complexo quanto que nem lá no casamento, mas ainda assim vai citar outras histórias que aconteceram anteriormente no universo Marvel. No fim das contas, essa edição aqui, ela vai apresentar o Visão.
Ele vai ser introduzido aí com a origem dele e vai mostrar um ponto importante na vida dele ao lado da Wanda, que é o casamento dos dois. Essas duas historinhas aí do Homem-Aranha, que inclusive saíram há pouco também na saga do Homem-Aranha, e aqui elas estão aí só para mostrar como é que seria o dia a dia do Visão e da Wanda. Teriam outras várias histórias bem mais importantes e, como eu falei, precisava ter uma origem da Wanda. Podia ter uma história lá da Wanda que é bem importante, que não é republicada aqui no Brasil, que é bem legal, que é As Noites de Undagore, mas, né, vamos trazer esse negócio aí. Então, assim, é um aperitivo do que é o Visão e a Wanda, porém falta mais Wanda nesse tempero aí, nessa mistura. É interessante porque a gente vê o quanto que ela ama o Visão, mas não tá mostrando qual que é o poder dela, o que ela faz. E cara, depois de todos esses anos, a Wanda é um personagem hoje muito mais interessante do que o próprio Visão. Apesar de que eu gostar dos dois praticamente igual, eu acho que a Wanda tem mais coisa para contar do que simplesmente isso que tá aqui nessa edição. Mas enfim, né? Tem aí os seus probleminhas aí editoriais, como eu falei. E assim, não tem essa nem nada. Não tem uma ficha técnica dos personagens, não tem nada muito útil, tem só as capas ali dessas edições que estão encadernadas aqui dentro. E pra mim isso é um ponto bem negativo, assim. Eu justamente esperava mais desse Marvelverse. Acho que quem vai querer conhecer esses personagens seria mais interessante ter aquela ficha que nem tinha lá no dicionário Marvel e que já várias vezes foi feito de novo isso aí. Então podia ter isso aqui dentro, mas não tem. Daí eles vão dizer assim, é culpa da Panini? Provavelmente não, por causa que lá a versão lá da gringa também acho que não tem nada de muito interessante aí nos extras. Marvelverse, eu não vou te recomendar, tá? Não achei que é algo recomendável. Achei que falta muita coisa. Essa capa também já é uma mistura de duas artes aí que não faz sentido para mim. Porém, existe. E se existe, tá aí para você que quer conhecer. As histórias não são ruins, mas como o objetivo era conhecer os personagens, eu acho que não faz grandes coisas quanto a isso. Beleza? Você acompanha esse Marvelverse, você gosta desse formato, ele não é um formato americano, já começa por aí. Olha só, pegar aqui uma edição americana e o Marvelverse ele é menor. Então, sei lá, você gosta desse formatinho, você gosta dessa coleção Marvelverse, por que te apetece? Por que tu gosta disso? Comenta aí, porque eu quero tentar entender qual que é a moral de quem gosta disso aqui. Beleza? Valeu, falou, forte abraço e tchau!